Curve a sua fronte, assim mesmo como você se encontra. Vamos orar a Deus, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Ó Deus e maravilhoso Pai, Senhor, nós te rendemos graças, Senhor, por esta noite, por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas, Pai. Meu Deus, nós te louvamos, ó Pai, querido pela tua igreja, pela vida de cada um dos irmãos aí presente, ó Pai. Pedimos a Ti, ó Deus, querido, através do Teu Espírito Santo, o Senhor esteja a nos direcionar, Pai. Meu Deus, querido, esteja ministrando no meu oração da Tua igreja, através da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, hoje nós estaremos meditando sobre os Atos dos Apóstolos, Senhor. Esse escrito, ó Pai amado, da igreja atual, a igreja está vivendo nesses dias, Pai. Meu Deus, tiramos exemplos para nossas vidas. O Senhor continue abrindo nossa oração, nosso entendimento, nos dando sabedoria e graça na Tua presença. Perdoa os nossos pecados e fale conosco no nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu quero só ler somente um versículo da palavra do Senhor. No primeiro livro, capítulo de Atos dos Apóstolos, versículo 1 e 2. Capítulo 1, versículo 1 e 2. Só para nós tomarmos como base o estudo de Atos dos Apóstolos. É um livro bastante extenso. Eu sei o tempo é curto, mas nós estaremos decorrendo dentro dessa oportunidade, estudando alguns propósitos escritos em Atos dos Apóstolos. Versículo 1 diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, esse olheira foi elevado às alturas. Graças a Deus, capítulo 1, versículo 1 e 2 é a base do nosso estudo nesse dia. Porque todo o livro de Atos, o principal objetivo é registrar a obra do Senhor, a obra redentora de Cristo sobre a vida do povo judeu, também dos gentios, e também a obra missionária. Mas dentro desse estudo nós vamos aprender muito a respeito da atuação dos apóstolos, a respeito do livro histórico, é o livro de Atos dos Apóstolos, a vinda do Espírito Santo, o brado do Espírito Santo, o resultado do Espírito Santo e o crescimento, a perseguição e o crescimento da igreja, a disciplina da igreja, Atos ponto alto ponto B e Atos ponto alto ponto C. E o último, a igreja missionária. Antes, irmão, era somente fazer uma menção aí. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, o médico, e andou com o apóstolo Paulo. Ele escreveu no meado do ano 61 a 64 depois de Cristo, registrado os atos não somente da igreja atual, a igreja que se iniciava, a igreja primitiva, a igreja de Antioquia, mas também os fatos que aconteceu na vida do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo, na vida dos diáconos, na obra missionária, como foi feito e como foi realizado. Então, eu quero deixar esses versículos para a meditação dos irmãos, de Atos, capítulo 1, versículo 1 e 2. Ali é Atos dos Apóstolos, é a introdução para a nossa base do nosso estudo. É a igreja de Atos mudando o mundo. A igreja, uma igreja e o Espírito de Deus, né, o Espírito Santo. Uma igreja missionária. Terceiro, é a igreja e a estratégica. Toda igreja, irmão, ela tem a sua estratégia na maneira de trabalhar, a maneira de alcançar os seus objetivos. E nós vemos isso registrado em Atos dos Apóstolos, sobre a própria profecia de Jesus, onde Jesus disse para que os discípulos fossem para Jerusalém e ficasse ali, até do alto ele seria revestido do Espírito Santo. Ele seria testemunha do Senhor. Como isso? Completando o 50º dia, o dia depois da festa da primícia, o dia de Pentecoste. E todo o livro de Atos dos Apóstolos, ele está baseado dentro desse contexto. Então, Jesus fez uma promessa, essa promessa se cumpriu teoricamente na vida dos apóstolos, na vida da igreja, e se estendeu para nós, nos dias de hoje, os dias atuais, nós estamos vivendo.
onde Jesus disse estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Ele não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco, nos guiando e nos conduzindo. Ainda e às vezes nós seríamos levados uma ovelha na mão dos seus tosqueadores, perante o sinédrio, perante as autoridades, como aconteceu, nós vamos ver uns fatos, mas ele não nos abandonaria. É testemunho da palavra do Senhor. Os Atos dos Apóstolos. Retrata-se a igreja, a história da igreja primitiva. As atividades dos apóstolos retratam o movimento e a expansão do evangelho na região da costa do mar Mediterrâneo, a expansão desde Jerusalém até Samaria, da Palestina, da Ásia Menor, até a Grécia, até Roma. A proclamação do evangelho em todo o mundo romano, como um grande sucesso. Então, está ali se cumpre na vida do apóstolo Paulo, onde ele sabendo, ele ia para Roma, mas ali ele ia ser condenado à morte, ele ia morrer, mas se cumpre também a palavra do Senhor, uma das profecias, e foi profetizada a respeito de Paulo. O tópico 2 ali, é o texto que eu acabei de citar, né? Registrado em Atos dos Apóstolos, onde Jesus ele faz uma profecia acerca dos discípulos. Eles seria testemunha dele, começando por Jerusalém, Samaria, na Judéia e até os confins da terra. Então, o fim da terra está muito mais além do que nós poderíamos imaginar, uma Palestina, a Ásia Menor, a Grécia e até a Roma. Então, se cumpriu também a palavra do Senhor. E está se cumprindo nos dias de hoje. O primeiro tópico lá é a região da costa do mar do Mediterrâneo, as primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. Atos, o livro histórico. Após a assunção de Jesus, os discípulos foram deixados na terra para iniciar uma nova obra, a etapa da grande plano de Deus para a humanidade, a era da igreja. Veja Mateus 21, 43. Pediu o pastor esteja lendo esse texto para nós. E o William, Romanos capítulo 11, versículo 11 e o 25 só. Como testemunha, Jesus deixou os seus discípulos na terra para se cumprisse o plano de Deus. Se cumpriu isso, né, na vida dos judeus. Os judeus, logo no início da igreja primitiva, eles não pregavam para os gentios, pregavam somente para os judeus, entre eles. E onde Paulo, ele pregou, onde Pedro teve uma visão, depois nós vamos ver a respeito disso, na visão de Cornélio, ele também é questionado, mas se cumpriu essa palavra em Mateus 21, 43. Romanos 11 e 25. Então se cumpriu também a palavra do Senhor e nós fomos enxertados na videira verdadeira, é Cristo. Essa palavra se cumpriu na minha vida, na vida da igreja, na vida dos irmãos que estão hoje em toda parte do mundo, se cumprindo essa palavra. E criou um grande ciúmes entre o povo judeu, porque eles achavam que a salvação era somente para os judeus, e estendeu a toda a humanidade. A todos onde estava perdido, Jesus veio buscar e salvar. Jesus ordenou aos seus discípulos e ficassem em Jerusalém, pois logo receberia o poder do Espírito Santo e viria sobre eles, e seria testemunhas até os confins da terra. Se cumpriu em Atos 1:8. Ele falava do início da igreja e corria no dia de Pentecoste, a festa do Senhor, e vem a 50 dias após a festa da primícia, quando Jesus ressuscitou. Naqueles dias, ao ouvirem os discípulos falarem em outras línguas, e a pregação de Pedro, 3.000 pessoas receberam a Cristo como seu Salvador e Senhor. Pentecoste é o dia da colheita, registrado em Atos capítulo 2. Então se cumpriu essa palavra no dia
de Pentecoste, o dia em que Jesus foi assunto ao céu, desceu um vento impetuoso ali, né, onde todos estavam reunidos, e falaram em outras línguas. E Pedro, uns tinham eles por embriagado, mas Pedro, se colocando no meio deles, não, está se cumprindo hoje e foi predito por Jesus. E todos falariam em outras línguas. Então ali se cumpriu esse dia, e a festa do Pentecoste significa o dia da colheita, registrado em Atos capítulo 2. Atos 2, 1 a 4. E chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito, muito forte, e encheu toda a asa na qual estavam assentados. E viram, parecia línguas de fogo, e separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhe capacitava, ou lhe concedia e falava. Então Deus, essa palavra se cumpriu, como está se cumprindo até mesmo nos dias de hoje, né? Nos 4 cantos do mundo, o Espírito Santo atuando através da igreja e trazendo as pessoas a eles, e o Senhor tem um propósito para a presença de Jesus. A vinda do Espírito. A dependência de Deus, número 1. Número 2, a obra milagrosa. Número 3, as línguas são o reverso de Babel. E número 4, o anúncio do reino. O número 1, a dependência de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Se queremos fazer algo, irmão, nós temos que orar, colocar nossas vidas na mão do Senhor, pedir para o Espírito Santo nos use como instrumento nas suas mãos. A obra milagrosa, e nós vamos ver, e quando eles saíram, Deus fez prodígio através das mãos dos apóstolos. Milagres foram realizados. As línguas são o reverso de Babel. Então, o que aconteceu lá na Torre de Babel foi totalmente contrário no dia de Pentecoste. A Torre de Babel, eles iriam fazer uma torre e dava somente ao céu, para eles não se misturassem, se tornassem um só povo. E no dia de Pentecoste, Deus fez totalmente ao contrário. Como eles receberam o poder e veio do céu, houve uma dispersão, porque houve uma perseguição, e todos foram para longe de Jerusalém, fugindo da perseguição, e aí houve um crescimento do reino do Senhor. E aí anunciou, se cumpriu o tópico 4 lá, o anúncio do reino de Deus. Atos capítulo 2, versículo 17 e 18. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. E sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito, e naquele dia eles profetizarão. Então isso aí também se cumpriu na vida, no dia do derramamento do Espírito Santo sobre o dia de Pentecoste. Todos foram cheios, desde criança até adultos, não tinha separação, homens e mulheres. A obra do Espírito, os dons de Deus, e todos terão acesso. Os dons, irmão, todos nós temos acesso aos dons de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus, ele distribui, segundo a medida, ele dá a cada um, para capacitar, para ele chamou. Todos terão acesso, é dizer, nenhum de nós estamos impedidos de buscar ao Senhor. Nós dobrarmos nossos joelhos, pedir ao Senhor, porque a palavra do Senhor diz que ele pede, recebe, e Deus ele dá, segundo aos seus servos, capacitando para a obra, ele tem chamado. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, e à comunhão, e o partir do pão e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os iriam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e bens e distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo. Partia o pão de asa em asa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de oração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente e ia sendo salvo. Então eles tinham tudo em comum.
no comer, no partir do pão, nas orações, e Deus acrescentava e ia sendo salvo. Às vezes hoje nós vemos muita metodologia de crescimento de igreja. Se Adão evangelizar um a um, a igreja vai crescer 100%. Irmão, mas se não for uma obra do Espírito Santo, e a igreja não estiver isso dali tudo em comum, no comer, no partir do pão, comum e está falando, né, nós estarmos 24 horas na asa dos nossos irmãos, mas em oração, em comunhão, buscando a Deus. Deus, ele dá o crescimento no meio da igreja. E nós somos prova disso no nosso meio. Os resultados do Espírito Santo e o crescimento. A comunhão verdadeira, a separação das barreiras, o temor e o ensino, a solidariedade. São atos tópicos fundamentais para o crescimento da igreja e a atuação do Espírito Santo em nosso meio. A verdadeira comunhão, a separação das barreiras, e nós devemos adiante do Senhor e buscar a Deus, em nós temos que perdoar, em nós temos que pedir perdão. O temor e o ensino é fundamental, e o temor do Senhor, e a solidariedade. Em Atos 4, do 1 a 4, enquanto Pedro e João falavam ao povo, e chegaram-se os sacerdotes, os capitães da guarda do templo e os saduceus. E eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram-se Pedro e João, e como já estava anoitecendo, colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, e chegando o número dos homens, creram perto de 5.000. Então, segundo o sermão de Pedro, o primeiro sermão, 3.000 almas, segundo 5.000 almas se converteram ao Senhor, aproximadamente. Por quê? Porque Pedro, ele pregando, veio os saduceus e os açoitaram, levantando falso testemunho, e levaram para a prisão, querendo tirar a vida de Pedro e João. Mas Deus fez uma obra milagrosa ali, e nós vamos compartilhar. Atos 4, 18 a 20. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe e não lhe falasse nem ensinasse em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julgue os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores ou obedecer aos homens e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que ouvimos e vimos. Então eles não poderiam o termo de deixar de falar, testemunhar. Eles presenciaram Jesus, ele fazendo prodígios e maravilha no meio das pessoas, no meio da multidão, né? As pessoas iam a Jesus. Em Atos 7, 57 a 60, nós vamos ver, falando a respeito de Estevão, os primeiros mártires da igreja, a igreja primitiva. Mas eles taparam o ouvido e, dando-lhe forte grito, lançaram todos juntos contra ele e arrastaram-se para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram o seu manto aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ainda-se de joelho, e bradou: Senhor, não lhes considere culpado deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Então Pedro, Estevão, todos nós conhecemos o que aconteceu com Estevão, e ele sendo apedrejado, ele viu os céus abertos e uma escada e dava ao topo do céu, os anjos subindo e descendo. E ele pediu ao Senhor para que não lhe imputasse esse pecado, e viu Jesus em pé e entregou ao Senhor seu espírito, pedindo e não lhe imputasse esse pecado. Mas aí vem os fatos, né, irmão? Toda igreja, onde ela passa por um momento de perseguição, ela também vem um crescimento. Às vezes nós achamos a perseguição, ela é um ato ruim, é somente uma obra do diabo perseguindo a igreja, é uma obra maligna. Não, irmão, mas o próprio Deus, ele permite a perseguição.
ele conduz a história. Ele permite ou ele envia também aquelas pessoas e há de perseguir, como aconteceu ali no caso de Estevão. A perseguição e o crescimento. Cristianismo, o verdadeiro sempre é perseguido. Quando o cristianismo ele é verdadeiro, pregado corretamente, sempre vem a perseguição, porque o mundo não aceita. Quando prega contra o pecado, as pessoas se levantam contra a igreja do Senhor, eles pregam contra a igreja. 2. A perseguição é um sinal de incômodo. 3. A perseguição traz o crescimento. 4. É preciso ousadia e coragem. Irmãos, nos últimos dias eu mais vejo ali, é o tópico 4 ali, e falta ousadia e coragem. Muitas pessoas hoje se acovardam diante de pregar contra o pecado, contra, não é acusação, mas a própria palavra questiona. Então, perseguição incômoda, isso dali traz consequência na vida daqueles que têm ousadia de pregar contra o pecado. Em Atos capítulo 5, do 3 ao 4. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. E levou-o a pensar em fazer tal coisa. Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Todos nós conhecemos essa história, irmão, esse fato, sobre Ananias e Safira. Algumas pessoas falam, ali não está relacionado ao dízimo, ao dinheiro, mas está relacionado sim, porque Deus vê e mostrando, e se a pessoa for fiel no pouco, Deus vai colocar no muito. Quando a pessoa é infiel no pouco, Ele também é infiel no muito. Porque tudo que nós temos pertence ao Senhor. A nossa casa, os nossos bens, o nosso trabalho, o nosso sustento, tudo é do Senhor. E ele não estava mentindo ao apóstolo Pedro, mas mentiu ao Espírito Santo. E como consequência veio a morte para Ananias e também a sua esposa. Aí entra para nós já nos dias atuais a disciplina na igreja. Deus no Antigo Testamento é o mesmo no Novo Testamento. A igreja precisa ser pura. 3. O respeito dos de fora, versículo 11. Então, Deus, Ele é o mesmo do Antigo Testamento, é o mesmo do Novo. Algumas pessoas dizem que o dízimo, as ofertas, é somente para o Velho Testamento, oferta ossada. Oferta ossada, irmão, e você se propõe no seu oração antes de vir para a igreja, mas você está lá na sua casa, às vezes louvando, orando, e você fala, e Deus fala assim, leva uma parte, e você tem de dar de oferta para mim hoje, não somente o outro, mas uma oferta ossada, e Deus colocou no seu oração, e Deus, Ele inquieta você a dar, não, às vezes não é 10%, às vezes pode ser 50% do seu sustento, ou até mais, isso é você e Deus. Então Deus, Ele trabalha na vida de Adão de uma forma. A igreja precisa ser pura. Deus, Ele vê para nós, Ele vê nós como santo diante do Senhor. E mesmo diante do nosso pecado, mas Ele vê em nós como servo do Senhor, porque Ele vê nós como menino dos seus olhos. Nós somos a menina dos olhos de Deus, como igreja do Senhor. Ele olha para nós e vê Cristo nas nossas vidas. Respeito para os de fora. Atos, o ponto alto B. É um texto bastante conhecido dos irmãos. Um anjo manda e Filipe vá a caminho entre Jerusalém e Asa. Encontra um etíope e aceita Cristo e é batizado ali mesmo. Isso está registrado em Atos, capítulo 8, versículo 26 ao 40. Todos os irmãos conhecem, porque o etíope, ele estava descendo para Jerusalém, como era costume de todos os anos, eles iam para Jerusalém apresentar suas ofertas, e onde ele está voltando de Jerusalém para Asa, para a região de Asa ali, aí Deus manda e Filipe vai em encontro da carruagem e pergunta para ele jovem se ele entende o que ele lê. E aí ele fala, como poderia eu ler se não tem me explique? E aí
Filipe entra na carruagem, explica para ele tipo, e aí onde ele entende a palavra do Senhor, ele pergunta, e me impede eu seja batizado? Eis aí a água. E aí eles param a carruagem e realizam o batismo da Eletipo. E aí, com certeza, ele vai para a região da Etiópia e ali o trabalho cresce. Saulo ia para Damasco perseguir os cristãos, onde acabou se convertendo. Todos os irmãos também conhecem esse texto, onde Paulo ele tem uma carta de autorização da Suprema Corte de Roma para perseguir os cristãos, e ele está se dirigindo para Damasco. E aí ele tem uma visão dos céus abertos, e uma voz que resplandece naquele clarão, e aí é Jesus, ele vê Jesus. Jesus glorificado, Jesus no monte, o rosto transfigurado, e aí Jesus pergunta para ele, Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele fala, Senhor, quem és tu? Aí Jesus fala, eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegue. E aí Saulo, aí por terra, e ali a conversão de Saulo, ele vai para Damasco, e ali ele se encontra com Ananias, e ali Ananias recebe na sua casa, e ali ele fica uns dias cego, todos os irmãos conhecem a história, mas Ananias ora para ele, ele retorna a visão, e aí ele sai dali já uma nova pessoa. E nesse texto, irmão, Jesus fala para ele assim, como ele perseguia os cristãos, ele haveria de ver como ele é um vaso precioso pelo Senhor. E assim como ele perseguia os cristãos, ele também há de padecer por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Isso é a transformação do Evangelho, irmão. Deus, ele pega uma pessoa lá do anonimato, ninguém dá nada, uma pessoa e às vezes é até questionador da palavra do Senhor, e Deus faz uma obra gloriosa e a pessoa se converte e torna um vaso de bênção na mão do Senhor. Não e seja totalmente para todos, mas na vida de Paulo foi dessa forma, e realmente ele foi um vaso de bênção na mão do Senhor, vaso de honra, e Deus usou poderosamente e deixa a história para nós. Saulo começa a pregar em Damasco e depois regressa para Jerusalém. O apelido dele é Tarso, né? Conhecido como Tarso, Paulo de Tarso, Saulo de Tarso. A igreja ia crescendo cada vez mais, e Pedro foi para várias cidades anunciar a Cristo. Em Lida, orou a Enéas, e em Jope ressuscitou Tabita. Foi e prega o evangelho a Cornélio. Em Cesareia, enquanto falava, caiu o Espírito Santo sobre todos. Somente dar uma paradinha aí, porque ali divide em dois tópicos. Falando primeiramente de Paulo, a conversão de Saulo a Paulo. Depois fala de Pedro anunciando em várias cidades próximo de Jerusalém. E quando Pedro sai a anunciar o evangelho, acontece vários milagres. Como Lida, ele orou Enéas, em Jope ele ressuscitou Tabita, ele vai o evangelho a Cornélio, onde ele tem aquela visão de um vaso, um lençol em forma de um vaso, com vários animais em cima, e ele fala, como pode eu sendo um judeu, comer coisa imunda? Aí Deus fala com ele, mas como pode tu chamar imunda, eu santifiquei? Ele come e continua a viagem, vai até a casa de Cornélio, e lá toda a família se converte ao Senhor. Em Cesareia, o Espírito desce sobre todos, como sinal de que Deus estava na vida do apóstolo Pedro. Aí Barnabé é enviado para Antioquia, início da primeira viagem missionária. Para Antioquia, busca de Saulo de Tarso. Herodes manda matar Tiago. Esse Herodes é o mesmo Herodes que foi comido por bicho, porque ele não deu glória a Deus. Ele tinha uma acepção de oferecer um sacrifício, uma oferta, era costume do povo fazer a festa da Páscoa, mas soltar um animal. Então nesse dia, eles estavam perseguindo os cristãos por ordem de Herodes, e aí ele mandou sacrificar Tiago. Ali todos os irmãos conhecem o que aconteceu na vida de Tiago, ele foi decapitado. Deus chama Saulo. A perseguição da igreja, registrada em Atos capítulo 9, de 1 a 19,
onde ele tenha uma carta de autorização para perseguir a igreja, sendo ele já tinha concedido na morte de Estevão. O chamado para os gentios, e Deus chama ele para levar a palavra para os gentios. Então Paulo, a Bíblia mostra assim para nós, e Paulo foi um dos maiores missionários a levar a palavra do Senhor, não para os judeus, mas sim para os gentios. Ele foi muito mais longe, ele esperava, chegando até a região da Ásia, ali da Itália, aquela região, uma parte da região da Europa. E aí, registrando também o ministério de Pedro. Pedro realiza milagres. Primeiro a cura de Enéas, depois a visão de Cornélio, a visão de Pedro, onde ele tem a visão, onde ele está indo para a asa de Cornélio, ele tem aquela visão de um vaso cheio de animal. Depois o evangelho para os gentios. Pedro, ele prega o evangelho na asa de Cornélio, e aí por ele ser judeu, ele é chamado para prestar conta, vamos dizer assim, nem seria o Sinédrio, né, mas seria a própria igreja em Jerusalém, porque era composta somente pelos judeus. Depois o chamado cristão, onde foi a primeira vez e os convertidos foram chamados de cristão. E o poder de Deus, onde Pedro, ele é preso pelos soldados romanos, é apresentado a Herodes. Herodes tem um outro plano, como ele já tinha matado a Tiago, ele tinha um projeto para também matar Pedro. Mas aí Deus faz um milagre glorioso, Deus envia o anjo e liberta Pedro da prisão. E onde ele tem uma visão, onde ele sai realmente para a última porta da prisão, é onde seus olhos é aberto, e aí ele está na rua, e aí ele vai para a asa, encontra a igreja reunida em oração. Irmãos, receber vitória, participe da oração. Às vezes, nós vemos a igreja cheia no domingo, onde é dia de oração, são poucos e ora. Mas às vezes, nós mesmos somos falhos. Começando, eu falo por mim, porque assim, nós temos que ter uma vida de oração, irmão. Uma vida de oração. E aí os milagres acontecem. Milagres mesmos acontecem. Muitos milagres. E o registro da primeira viagem de Paulo. Está registrado em Atos, capítulo 46, versículo 46 ao 48. A missão de Paulo e Barnabé, onde eles fazem a primeira viagem missionária, até a Chipre, depois Antioquia da Pisídia, aí Ônio, Listra, volta para Antioquia e Síria, e depois o concílio de Jerusalém. Porque aí os próprios irmãos judeus, aí eles já têm por evidência de que Paulo realmente é convertido, porque não diferente dos judeus, mas é um de nós. Se nós tivéssemos uma pessoa no nosso meio como Paulo, Saulo, né, outroramente, e perseguiu os cristãos, consentiu na morte de Estevão, tinha autonomia da guarda romana para aprisionar os cristãos. Se tivesse um Saulo dessa forma no nosso meio, onde nós, com certeza, às vezes temeríamos pela nossa própria vida. Mas Deus faz uma obra gloriosa na vida de Paulo, e aí ele faz a viagem, depois ele volta para Jerusalém e presta um relatório ao concílio que está em Jerusalém, como foi a viagem missionária. E os próprios irmãos, e vai se convertendo, vai dando evidência de que Paulo realmente é um novo homem, um novo servo de Deus na presença do Senhor. Altos pontos, o ponto C. O evangelho se espalha com as viagens missionárias de Paulo. A igreja de Antioquia omissiona Barnabé e Saulo, registrado em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 14, e depois o versículo 27. Primeiro concílio de Jerusalém, registrado em Atos, primeiro versículo 1 ao versículo 29. Esse concílio de Jerusalém foi para eles, Paulo, ele tinha a convicção de que ele era o apóstolo ao Deus chamou, porque todos os irmãos conhecem a história de Judas, após
a crucificação de Jesus, Judas ele foi lá e se enforcou. Então houve um concílio, eles se reuniram para escolher uma pessoa para substituir Judas. E no pensamento deles deveria ser um próprio judeu, do meio deles. Mas Deus não age dessa maneira, irmão. Então eu vejo para esse texto, assim no nosso meio, às vezes nós somos uma igreja e temos eleição, tanto para presbítero como para diácono. E às vezes nós temos que buscar a direção do Senhor, para ver em Deus levanta, em Deus está chamando, em Deus o acionou, em Deus capacitou. Porque aos nossos olhos, às vezes nós olhamos pela pessoa e às vezes está até a pessoa se dedica, está na igreja, tudo, mas Deus não vê da forma que nós vemos. Ali, como Deus levantou o apóstolo Paulo para o apostolado, ele mesmo tem essa convicção de que Deus o chamou desde o ventre da sua mãe. Ele mesmo faz a sua defesa em Jerusalém, falando, e ele era judeu por nascimento, por natureza, mas ele também foi um cidadão romano, comprando a harta romana, para se tornar romano. E também ele era fariseu dos fariseus, se tornando religioso. Então, Paulo ele tinha todas as suas concepção de que era necessário naqueles dias, e aí ele foi ao concílio de Jerusalém lá, prestar o seu relatório. Os irmãos ficaram meio alvoroçados, mas ele usou os próprios textos bíblicos, mostrando a evidência de que Deus não age como nós imaginamos. A segunda viagem, desta vez com Silas, porque aí Barnabé já não tinha ido mais com ele foi com Silas. A segunda viagem com Silas e Barnabé levou João Marcos e foi para a ilha de Chipre. Ambos saem de Antioquia. Nessa primeira viagem foi assim, Paulo ele pediu para não levasse João Marcos, mas levasse a Silas, porque Silas também era um pregador eloquente da palavra do Senhor. E aí Marcos ele foi um João e não um Barnabé. A terceira viagem missionária de Paulo começou em Antioquia e termina em Jerusalém. Essa terceira viagem missionária de Paulo, até mesmo os discípulos, assim, os seus amigos mais chegados, temeram dele ir para Jerusalém, porque e ele ia para Jerusalém e não ia voltar, temendo ele não voltasse mais. Mas tinha uma profecia já escrita acerca dessa viagem de Paulo, acerca do cinto, como aquele cinto estava sobre a sua cintura, também ele seria apresentado em Jerusalém, lá em Jerusalém, onde ele seria preso. Paulo é preso em Jerusalém e se defende ante a multidão e é levado diante do Sinédrio nos dias seguintes. Paulo aparece diante de Fênix em Cesareia e Festo e o rei Agripa. Então nós vemos ali, e Paulo eles perguntam, se aquela obra é de Deus ou se é de homem. Mas o próprio rei, ele fala, não, se for de homem, essa obra não há de permanecer, mas se for de Deus, ela há de permanecer. Os próprios reis, eles tinham uma evidência de que a obra de Deus, ela não pode ser impedida. Então, eles tinham esse contexto, aguardou os dias, a obra realmente era de Deus, não era obra de homem, e a obra permaneceu. Sendo cidadão romano, Paulo apela para César e é enviado à Itália. E teve muitas oportunidades de pregar o reino de Deus e ensinar as coisas referentes a Jesus Cristo. Escreve a epístola, e hoje se encontra na Bíblia, a epístola de 1ª e 2ª Coríntios, também as próprias cartas às igrejas, e ele escrevendo da prisão, foi enviado às igrejas. Paulo, ele faz o apelo, mas ele é apresentado a César, e lá ele se defende diante da multidão, e nessa oportunidade de viagem, é onde ele prega para os marinheiros, para a multidão, nessa viagem, Paulo, onde ele chega à ilha de Malta, e as pessoas, onde ele venta ilhão e dá contra o navio, muitas pessoas olham para Pedro, para o apóstolo Paulo, e ele fala, Deus dá uma visão para ele, e
nenhum deles tripulante há de perecer, a não ser somente o navio. E eles ficam ali na ilha, e Paulo ele é piado por uma serpente, uma víbora, e uma serpente muito venenosa. E aqueles homens ficam atônitos, olhando para Paulo, achando que ele vai morrer. Mas Paulo, ele não morre, ele prega a palavra do Senhor, aquela víbora é lançada no fogo, e ali muitas pessoas se convertem ao Senhor. Então, até mesmo nas prisões, Paulo, ele foi um instrumento na mão do Senhor. Em Atos, capítulo 13, do versículo 1 ao 12, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres. Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, o Cireno, Manaém, e foram criados com Herodes, o tetrarca de Saulo. Enquanto adorava ao Senhor e jejuava, disse ao Espírito Santo: separa-me Barnabé e Saulo para a obra e vos tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e o enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Samaria, proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. E João estava com eles, como auxiliar, e viajava por toda a ilha até chegar a Pafos. E ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, e praticava magias e era falso mestre. Esse texto todos os irmãos conhecem, era ele falso profeta lá, e usava ela jovem para tirar proveito dela jovem, mas ela foi liberta e o nome do Senhor, ele foi glorificado. Em Atos 13, do 1 ao 12, ele era assessor e precursor de Sérgio Paulo. O precursor, sendo homem útil, mandou chamar a Barnabé e a Saulo, porque iria ouvir a palavra de Deus. Versículo 8 do capítulo 13. Mas o mágico, esse significa o seu nome, após eles e tentava desviar a fé do precursor. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, ouvindo, olhou firmemente para Elimas e disse: filho do diabo, é inimigo de tudo e é justo. Você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é e vai parar de perverter os retos do caminho do Senhor? Saiba a hora e a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, incapaz de ver a luz do sol durante alguns tempos. Imediatamente vieram sobre ele uma névoa e a escuridão, e ele tateando procurava enviar-se pela mão. O precursor, vendo o que havia acontecido, creu profundamente impressionado com o ensino do Senhor. Então se cumpriu também essa palavra, aquele homem ficando cego imediatamente, porque ele estava usando de engano, enganando as pessoas, até mesmo alguns servos do Senhor. A igreja missionária é voltado para a vida espiritual. Versículo 2, afirma enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam. Então aí já começa Deus operando através da igreja, uma igreja missionária. Aquela igreja estava em fase de crescimento e expansão. Tópico 2, a igreja missionária encontrará a sua missão. Versículo 2, afirma: separaram-me Barnabé e a Saulo para a obra e eu vos tenho chamado. O próprio Deus, ele chama, ele vocaciona, e ele também separa para a obra, ele tem chamado. Tópico 3, a igreja missionária, ela é sensível ao Espírito Santo. Versículo 4, diz que os enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Então, quando a igreja ela é sensível à voz do Espírito Santo, o próprio Deus, ele dá o crescimento e ele direciona para a obra, ele tem chamado. Tópico 4, faz a obra
de Deus uma estratégia. O versículo 5 afirma e proclamaram a palavra de Deus na sinagoga judaica. Onde eles chegavam na cidade, a primeira coisa que eles procuravam fazer, irmão, era buscar um lugar de oração, onde eles podiam meditar na palavra do Senhor e orar. Hoje nós vemos isso num contexto totalmente diferente. Os missionários de hoje, ele é ir para um hotel, 5 estrelas, aí fica hospedado, depois vai procurando as igrejas onde vai dar oportunidade para ele, e aí até anda muito, tirando proveitos em muitas igrejas. Ali nós vemos a evidência, por eles iam procurar o lugar de oração, onde era ensinado a palavra do Senhor, onde os cristãos se reuniam. Tópico 5. A divina estratégia pretende alcançar a pessoa-chave. Versículo 7. Afirma o proconsul mandou chamar a Barnabé e a Saulo, porque iria ouvir a palavra de Deus. Então nós vemos que as próprias autoridades, eles mandaram chamar, porque eles tinham sede de ouvir a palavra do Senhor. Para eles fazia bem ouvir a orientação da palavra do Senhor. A divina estratégia pretende alcançar as pessoas-chave. Por quê? Às vezes nós temos uma outra evidência de, nós temos que pregar somente para as pessoas mais simples. Não, irmão. Deus é alcançar as pessoas de autoridade. Eles estão no governo, no Senado, ali como deputado, os vereadores, as pessoas de alto escalão, essas pessoas que Deus é alcançar. Então nós temos que orar, mesmo que nós não vamos, mas Deus vai levantar pessoas e tem esse meio e vai alcançar essas pessoas e o nome do Senhor será glorificado. Porque alcançando essas pessoas faz diferença nas leis e é votada, é implantada, faz diferença na distribuição de renda, na aplicação no meio da saúde e muitas outras questões. Eu não vou entrar, e são os assuntos pormenores do qual Deus ele levanta. Verá, tópico 6, verá e a obra divina encontrará oposição. Toda obra de Deus, irmão, ela encontra oposição. Toda obra do Senhor. Não pense assim, nós vamos pregar o evangelho, o reino de Deus, e vai ser somente maravilha, as pessoas vão receber e te dar tapinha na ossa. Não é dessa forma. Será diferente, porque nós seremos uma ovelha levada no meio dos tosqueadores. Mas temos que lembrar que Jesus está conosco sempre. O versículo 8 afirma, mas o mágico, após se ele tentava desviar da fé o professor. Então o mágico, ele tinha um objetivo, ele iria alcançar também as pessoas de grande escalão, porque para ele ia ter autonomia de viver enganando as pessoas e alcançar os seus objetivos. O tópico 7, pois sabe e verás a vitória do evangelho. Então nós temos que crer no Senhor, na palavra de Deus e no Senhor Jesus Cristo, porque se nós crer nele, nós vamos receber a vitória através do evangelho. Versículo 12, afirma e o proconsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Então a Bíblia, ela tem base para tudo quanto é ensino, tudo quanto é questão, ela traz resposta para nossas vidas, e nós não devemos ficar confundidos diante daquilo que nos afronta. Então, irmão, esse é o estudo do Evangelho de Atos dos Apóstolos. Antes de nós orarmos, eu quero enfatizar para os irmãos, e mais uma vez, quem escreveu o livro de Atos dos Apóstolos foi Lucas. Lucas, um médico, e foi, vamos dizer assim, um companheiro de Paulo, até o final da sua vida. Ele foi companheiro mesmo nas prisões e estava, acredito, visitando a Paulo. A Bíblia não relata os pormenores, mas ele de maneira nenhuma abandonou Paulo, em nenhum momento. Aí nós perguntamos, mas ele tem a ver uma vida de médico, uma experiência de médico, uma obra do Senhor e uma obra missionária e também um escrito de Atos dos Apóstolos. Irmão, Lucas, ele foi um doutor, e fez uma pesquisa minuciosamente para escrever não somente o Evangelho de Lucas, todos os irmãos conhecem, o terceiro Evangelho, é o Evangelho sinótico também, mas também para escrever o livro de Atos dos Apóstolos. É uma carta aberta ainda, ela não é
um livro fechado. Ele registra os atos da igreja no Velho Testamento, a igreja de Antioquia, a igreja do Antigo Testamento, uma igreja do Novo Testamento. Por quê? Ele pegou desde o Velho Testamento, pegando os atos dos apóstolos, registrou fato por fato. Depois da ascensão de Jesus, ele registrou também os atos dos apóstolos, nas suas viagens, nos seus momentos de oração, nos seus momentos de dificuldade, mostrando para nós. E nós, irmão, para nós não é diferente. Nós fomos chamados para pregar e anunciar o Evangelho do Senhor. Não espere, irmão, e as coisas boas vão acontecer, somente coisas maravilhosas vão acontecer nas nossas vidas. Mas o que nos espera pode ser como aconteceu com Paulo, pode ser prisão, pode ser açoite, pode ser perseguição, pode ser calúnia, pode ser difamação. Mas em todo o tempo, irmão, o Senhor está conosco. A maior recompensa que nós temos no livro de Atos dos Apóstolos é saber, irmão, nós não vamos ver Jesus assim, face a face, porque ele andou os apóstolos no Velho Testamento, registrando o início do seu início, vamos dizer, do seu ministério, antes dele ser assunto ao céu. Então, registrando os momentos no Novo Testamento, logo no início, mas a igreja, ela só foi da origem mesmo da igreja, ela tomando base da igreja, após a morte e a ascensão de Jesus, porque Jesus, ele é a primícia de tudo. Então, onde ele morreu, ele foi assunto ao céu, ele ressuscitou, e onde ele subiu, aí aquela autoridade, ele deu para os discípulos, dividindo de 2 em 2, se cumpriu no dia de Pentecoste. E esse cumprimento, irmão, como se cumpriu no dia de Pentecoste, ele falou, eis, estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso se cumpre na minha vida e na vida da igreja atual nos dias de hoje. E a missão que nós temos, irmão, é de anunciar o Evangelho do Senhor. Por isso ele registrou, nós devemos pregar em tempo e fora de tempo. Em todo momento, e nos é surgida a oportunidade. Às vezes nós temos um pensamento, e pregar é ir na igreja, não, irmão. Aí nós temos o pastor, e a missão é do pastor de pregar, de ensinar. Nós não fazemos isso. Cada um de nós fomos chamados para isso. Mas a nossa missão é lá fora, irmão, no mundo. Por isso ele diz que nós devemos olhar para a videira como se ela já estivesse madura. E lembrar, e o celeiro é o Senhor. Ele é o celeiro. Nós vamos e pregamos e trazemos as pessoas, ele vai cuidar. Ele vai passar o bálsamo, vai passar o óleo de Gileade, vai orar as feridas. As orientações nós vamos dar. A base do crescimento, isso é meu, é dos irmãos, é do pastor. Mas quem vai fazer essas pessoas permaneçam firmes diante do Senhor é o próprio Senhor Jesus Cristo, através da obra do Espírito Santo. Então, irmãos, eu quero deixar aí esse registro de Atos dos Apóstolos, agradecer ao pastor por essa oportunidade que ele me concedeu de poder compartilhar essa palavra do Senhor. E medite, irmão, no livro de Atos dos Apóstolos. Tem todas as experiências. O tempo não nos permite, mas tem tudo registrado. As perseguições, fato por fato, o crescimento, as defesas, onde o próprio Deus defendeu os seus apóstolos, onde não tinha ninguém por eles. Deus, ele agiu. Então não pense assim, ninguém liga para mim, às vezes o pastor, o conselho, a igreja, não, irmão. Tem um Deus no céu. Ele olha para você todos os instantes da tua vida. E tem um Espírito Santo, onde você foi selado, e está na minha vida e está na sua vida. E ele não nos deixa só. No momento mais difícil, ele fala no nossa oração através da palavra do Senhor. E fala para nós, continua a sua caminhada, vai até o fim, porque vale a pena você servir ao Senhor. Essa é a palavra que eu quero deixar para você nessa noite. Eu convido os irmãos a se colocar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor, e Deus, ele te abençoe. E essa mensagem, ela sirva de um fortalecimento para você, irmão. Porque em Atos, é o livro onde tem os dois registros, dos dois mártires da igreja primitiva, Tiago e também Estevão, irmão. Os dois mártires está registrado morrer por causa do Evangelho, irmão. E isso é motivo para me fortalecer. As feridas, às vezes as dificuldades dessa vida não é nada, mas eles morreram por amor ao Evangelho do Senhor.
Jesus disse a ele perder a sua vida por amor à palavra do Senhor, por amor a Ele. Esse não perdeu, mas passou da morte para a vida. Então, irmão, não tenhamos a nossa vida por preciosa. Lembrar, e tem um reino, e esse reino, ele já está garantido para mim e para você. Como o apóstolo Paulo, ele registrou em 2 Timóteo 4. Ele combateu o bom combate, a boa carreira e guardou a fé. Ele somente esperava receber da mão do justo juiz. A coroa está preparada, não somente para ele, mas para cada um de nós e correr até o dia final. Então, e você fique com essa palavra, nós vamos orar, agradecer ao Senhor. Ó Deus e maravilhoso Pai, meu Deus, estamos aí, Senhor, diante da Tua palavra. Meu Deus, querido, a carta de Atos dos Apóstolos, ó Pai. Meu Deus, é um livro extenso, ó Pai, querido, mas e traz um grande ensino para nossas vidas, Pai. Meu Deus, querido, em todas as orientações, ó Pai, querido, para nós, continuarmos firmes diante do Senhor, ó Pai. Meu Deus, sabemos que cada um de nós temos a nossa limitação, a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, Pai. Mas eu peço a Ti, ó Deus, nessa noite, Pai, nenhum dos irmãos aí presente venha sair da mesma forma que adentrou. Meu Deus, às vezes, ó, e triste, Pai, abisbaixo, abatido. Meu Deus, até mesmo esperançoso, ó Pai, querido, pedido o Senhor viesse ministrar no seu coração. Pai, a Tua palavra é viva e eficaz, ó Pai, e ela não volta para o Senhor vazia, mas ela surge o efeito para o qual lhe apraz ao teu coração, e para ela foi designada pelo Senhor. Meu Deus, eu peço a Ti, Senhor, o Senhor tome a vida de cada um de nós nas Tuas mãos. Venha nos fortalecer nessa noite, Pai. Venha abrir os nossos olhos espirituais, venha dar visão do céu, ó Pai querido. Meu Deus, nossos olhos estejam postos em Cristo, ó Pai. Meu Deus, e não viemos olhar para a circunstância simplesmente dessa vida, mas e viemos, ó Pai querido, como o apóstolo Paulo, tomar o Senhor como exemplo, ó Pai querido, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pai, guarda nossas vidas na Tua presença, Senhor, e nos sustente a Tuas mãos fortes. Meu Deus, Ele necessita de cura, e nessa noite o Senhor cura, não somente na vida física, mas na vida espiritual, Senhor. Meu Deus, eles têm a sua fragilidade, ó, o inimigo tem abatido, ó Pai. Meu Deus, às vezes sussurrados, palavra de desânimo, de fraqueza, Pai amado, no seu interior, na sua vida espiritual, no seu oração. Meu Deus, eu repreendo nessa noite em nome de Jesus, ó Pai. E eu peço a Ti, ó Deus querido, meu Deus, toma essa vida, ora nas Tuas mãos, Senhor. E fortalece, ó Pai querido, com a força do Teu poder. Meu Deus, no nome de Jesus, ó Pai querido, meu Deus, essa pessoa vem receber poder do céu, vem receber, ó Pai querido, virtude do Teu Espírito Santo, ó Pai. Meu Deus, e seja fortalecido a caminhar na fé, Pai, a caminhar na Tua presença, de maneira, ó Pai querido, ela venha vencer as barreiras, a fraqueza, as lutas espirituais, ó Pai. Meu Deus, e ela seja fortalecida no nome de Jesus. Meu Deus querido, nos despede na Tua paz e nos concede, ó Pai amado Senhor, uma noite de quinta-feira na Tua presença, onde a graça do Senhor seja abundante nas nossas vidas. Nós Te pedimos, ó Pai querido, e oramos no nome de Jesus. Amém.